Esse cara aqui já passou na sua timeline falando sobre como é ter os primeiros 100 mil reais na conta? Pois é, eu recebo direto os conteúdos dele. Recentemente, o Breno Nogueira começou a crescer muito no TikTok e no YouTube, falando sobre finanças e aparecendo para muitas pessoas, contando quais são os hábitos que mudam quando você junta os seus primeiros 100 mil reais. Ele fala sobre mentalidades financeiras que às vezes parecem diferentes demais daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Mas nesse vídeo eu quero te contar a minha perspectiva, porque eu finalmente juntei os meus primeiros 100 mil reais. Foi um marco que eu atingi nesse ano, mas que por muito tempo pareceu impossível. Será que o que mudou pra mim é aquilo que o Breno tanto fala nos vídeos dele? Vamos descobrir juntos. Meus primeiros 5 mil reais foram feitos com a ajuda da minha mãe. Todo mês ela investia para mim entre 100 e 200 reais em uma conta, numa corretora de investimentos, que era uma conta para menores de idade, porque eu tinha ali mais ou menos 13, 14 anos. E ela prestava contas para mim, mostrando tudo o que entrava, quanto entrava e quanto tinha rendido aquele dinheiro que ela estava colocando. Eu tive muita sorte de ter essa introdução leve e facilitada sobre o hábito de guardar dinheiro feito pela minha mãe. Mas eu sei que esse pode não ser o seu caso. Então, se você não teve esse tipo de educação financeira na sua adolescência, fica tranquilo que eu vou te explicar qual é o primeiro passo. Comece com pequenos hábitos. Você precisa guardar sempre a mesma quantia por mês. Pode ser 50, pode ser 100, pode ser 200 reais. O importante é você criar esse compromisso e levar a sério. Se você não tiver constância, o seu dinheiro não vai acumular. E outra coisa ainda dentro desse primeiro passo, você precisa criar um ritual de prestação de contas para você mesmo. Isso tem que acontecer todo mês. Você precisa sentar, olhar o seu extrato, olhar a sua conta de investimentos e entender de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro, o que te ajudou a guardar mais ou menos dinheiro, o que te atrapalhou, o que você consumiu que na verdade não precisava, aonde você podia ter economizado. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar por conta própria, fazendo prestação de serviço, de fotografia, de social media e de produção de conteúdo. Foi nessa época que eu falei para minha mãe que ela poderia parar de colocar o dinheiro dela para mim e que eu assumiria a partir dali, tentando manter o compromisso que ela criou de guardar os mesmos 100 ou 200 reais. Manter aquele hábito passou a ser 100% minha responsabilidade. Mas aí veio o verdadeiro desafio. Quando você é um prestador de serviço, uma pessoa autônoma, ou você faz pequenos freelas ali e acolá, você não tem uma quantidade fixa de dinheiro, você não tem uma fonte de renda estável. Ou seja, tem meses que você ganha muito dinheiro e tem meses que você não ganha dinheiro nenhum. Então, para manter aquele compromisso que eu tinha feito, eu defini quanto dinheiro eu precisava para viver o básico ali da minha vida de adolescente e tudo que passasse disso eu iria guardar. Hoje esse sistema para mim funciona ao contrário. Eu já falei disso em outro vídeo sobre finanças. Fica muito mais fácil se você definir o valor que você vai guardar. Você guarda ele primeiro e depois você vive com o que sobrou. Assim você consegue manter aquele hábito de um jeito muito mais sustentável e não fica fazendo mudanças de quanto você guarda. Mas essa fase onde eu era freela e eu guardava tudo que sobrava me ajudou a chegar mais ou menos ali nos 12 mil reais. Eu nunca vou me esquecer que em 2020 eu criei uma meta que chamava 20 mil em 2020. A minha ideia naquela época era finalmente atingir o marco dos primeiros 20 mil reais para combinar com o ano que a gente estava vivendo, que era 2020. Eu amo fazer esse tipo de associação. Me ajuda bastante, como se fosse um desafio pessoal. Se eu juntava 500 reais, já estava muito mais perto de juntar 1.000. É uma coisa meio Juscelino Kubitschek de 50 anos em 5, sabe? Eu também faço isso com o cardio na academia. Só que naquele ano, eu não bati a minha meta. Veio a pandemia e os serviços que eu fazia como fotógrafa tiveram que parar totalmente. E aí, claro que não rolou 20 mil em 2020. E o ano acabou antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. A minha meta, ela teve que ser adiada. E a gente precisa entender que tá tudo bem adiar as metas. Não bater a meta que você estipulou dentro de um prazo específico não é um motivo para você jogar tudo pro alto e desistir daquela meta que você criou. Às vezes o mundo muda, os planos mudam e você precisa só
se adaptar. A tentação de gastar esse dinheiro, ela é constante. Você fica o tempo todo pensando, será que vale a pena? Será que eu vou chegar lá? Poxa, 100 mil parece muito. Deixa eu gastar esse dinheiro que eu já juntei, eu mereço. Mas manter o foco naquilo que você já fez, continuar cuidando daquilo que você já juntou, é tão importante quanto continuar juntando. E aí foi na flexibilização da pandemia que eu consegui o meu primeiro emprego formal. E ter um emprego formal mudou muito a situação da minha vida. Afinal, era salário fixo caindo todo mês, era previsibilidade, era segurança, era benefício. Eu conseguia me organizar muito melhor dentro das minhas finanças e gastar muito pouco, considerando que a gente quase ainda não estava saindo de casa. Ou seja, eu guardava muito daquele dinheiro que eu ganhava. E nem era tanto dinheiro assim. Meu salário de estágio era R$ 1.435. Nunca vou me esquecer desse valor muito específico. E aqui entra um ponto que eu acho que o Breno, ele é cirúrgico em falar em todos os conteúdos dele. Diferente de muitos gurus financeiros que ficam só falando sobre você investir e ganhar dinheiro com juros compostos, o Breno, ele joga a real falando sobre a importância de você investir em aumentar a sua renda. Guardar dinheiro é um hábito essencial que você precisa ter independentemente de quanto dinheiro você ganha. Mas se você não conseguir evoluir nas suas fontes de renda, vai ser muito mais difícil de você chegar nos objetivos que você quer alcançar e muito mais demorado. Invista em estudar, em ser melhor naquilo que você já faz. Busque uma vaga de emprego melhor ou até jeitos de fazer renda extra. Aprenda a se vender para o mercado de trabalho. No meu caso, fazer freelas me ajudaram muito. E a renda extra nem precisa ser na sua área. Tem 1 milhão de opções de renda extra que você pode fazer. Eu tenho um vídeo que eu gravei junto com meu namorado, que é tipo o rei da renda extra. E eu vou deixar ele aqui em cima para você assistir, para ter algumas ideias de como você pode ganhar mais dinheiro. Só que para ganhar mais dinheiro, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Teve uma época, mais ou menos ali no final de 2023, que eu tinha de 3 a 4 empregos ao mesmo tempo. Você só imagina quanto tempo sobrava para eu sair, para aproveitar e para curtir a vida, né? Zero. Mas foi nessa época que eu aprendi a importância de dizer não para conquistar o meu principal objetivo, chegar nos 100 mil reais. Aliás, também tem um vídeo sobre a importância de aprender a dizer não para a sua vida financeira. E se você não sabe dizer não, você também perde dinheiro. Com algumas fontes de renda a mais, eu consegui dar abraçadas maiores na hora de guardar dinheiro. E a Letícia, que antes guardava R$100 por mês, conseguiu passar para R$500 por mês. Depois, 700, chegando ao momento de hoje, onde eu guardo R$1.500 por mês. Ou seja, o que a Letícia de 2016 demorava para juntar em um ano, hoje eu consigo fazer em um único mês. Você entende como ganhar mais muda um pouco a perspectiva das coisas? Não tem como você guardar R$1.500 se o seu salário é de R$2.500. Essa conta não fecha na vida real, onde a gente tem muitos boletos para pagar. Por isso, para você conseguir guardar cada vez mais dinheiro, você precisa entender como receber cada vez mais dinheiro também. Seja evoluindo na carreira, seja aumentando a venda dos seus serviços ou dos seus produtos. E aí vem outro ponto que o Breno também toca em quase todos os vídeos e eu concordo muito com ele. Quanto mais dinheiro você junta, mais difícil fica para você gastar esse dinheiro, ou seja, você vai ficando mais mão de vaca assim, tá? Quando você tem 10 mil ou 15 mil reais guardados, parece que comprar um iPhone é fácil, é acessível e não vai fazer um estrago tão grande, porque vai sobrar dinheiro. Só que, como eu já falei, essa fase onde você está construindo o seu patrimônio, ela é cheia de tentações. Você sonhou tanto em ter um valor específico para alguma coisa e agora parece que ele tá ali dando sopa na sua conta, te chamando para finalmente gastar. Mas quando você consegue ultrapassar alguns marcos importantes, como os 20 mil reais de 2020, você não quer voltar atrás. Comprar um celular de 5 mil reais e voltar para a etapa dos 15 mil não vale a pena. Você começa a ver o dinheiro como o esforço que ele custou e não só como uma quantia financeira. Hoje, com 100 mil reais guardados, eu podia facilmente comprar alguma coisa de 20 mil e ainda ia sobrar muito dinheiro. Mas eu vou mesmo voltar atrás e levar mais 15 meses para juntar esse dinheiro depois? Acho que não. Esse dinheiro tem cara de esforço, tem cara de tempo,
tem cara de todos aqueles nãos que você teve que dizer para coisas legais que você na verdade queria, mas que você estava focado em juntar o dinheiro. E gastar por impulso e comprar uma coisa que você um dia sonhou acaba não valendo esse preço, o preço do esforço. O Breno estava certíssimo. Depois que você começa a juntar de verdade e começa a atingir alguns valores específicos na sua conta, você muda, o seu comportamento muda, as suas prioridades mudam. E esse número que antes era só um valor na sua conta, começa a virar a história de como você chegou até ali. Ah, Letícia, mas vai demorar, eu nunca vou conseguir. Calma, eu levei 7 anos para juntar os primeiros 20 mil reais, mas só demorou 5 anos para juntar os outros 80 mil. No começo é mais lento mesmo. A pandemia foi um obstáculo, assim como a gente enfrenta vários obstáculos hoje em dia, mas com esforço, evolução, oportunidade e a mentalidade certa, você vence esses desafios, esses obstáculos. Você começa pequeno, tropeçando, mas tem horas que você olha para trás e se surpreende com essa evolução. Você pensa, caraca, olha de onde eu saí, olha onde eu já tô. O importante é sempre continuar. Eu acho importante demais a gente dividir as nossas histórias e dividir as nossas experiências, justamente para a gente parar de enxergar os primeiros 100 mil reais como esse unicórnio mágico, difícil de ver e capturar. Existe um caminho para chegar nos 100 mil reais e ele tá aí, você consegue acessar. O primeiro passo para você seguir esse caminho é olhar para você, construir os seus hábitos, construir a sua rotina, entender quais são as oportunidades que você precisa abraçar para evoluir, para acelerar o seu processo. Se esse papo fez sentido para você e te motivou a começar e continuar, guardar os seus primeiros 100 mil reais, comenta aqui embaixo um emoji de dinheiro. E se você quer continuar conversando comigo sobre esse universo das finanças de um jeito descomplicado e real, não esquece de se inscrever aqui no meu canal e me dizer quais pautas você quer ver por aqui. Não esquece, guardar dinheiro não tem nada a ver com mágica, é sobre educação, constância e intenção. E Breno, se você estiver vendo esse meu vídeo, comenta aqui, vamos ajudar essa galera a chegar nos 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, se bem que eu também preciso de ajuda para juntar 1 milhão. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.